Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com grande alegria a memória de São Barnabé, que, embora não fosse um dos 12, é tratado na liturgia como um apóstolo, ele que foi companheiro de São Paulo, apóstolo que igualmente não era um dos 12. Pois bem, trata-se então de um daqueles que a Constituição de Iverum chama de varão apostólico. É um homem que conviveu com os apóstolos e que verdadeiramente levou o testemunho de Cristo até o derramamento do próprio sangue. A primeira leitura de hoje nos conta, nos Atos Apóstolos, capítulo 11 e capítulo 13, um pouco da vida de São Barnabé. Esse homem, cujo nome, Barnabé, quer dizer filho da consolação, ele pregou o evangelho em Antioquia. E quando ele viu o tamanho do trabalho que havia ali em Antioquia da Síria, ele foi atrás de Saulo, que, recém-convertido, era um homem no qual ele confiava e via grande virtude. Foi até Tarso. Tarso fica na atual Turquia. E lá convenceu Saulo de ir com ele para Antioquia, para que ali, naquela cidade da Síria, eles pudessem evangelizar. Bom, ali os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, ou seja, de ungidos. E ali trabalharam e ali semearam. O que é que esta realidade da vida de São Barnabé nos recorda? Bom, em primeiríssimo lugar, a nossa apostolicidade. Embora não sejamos apóstolos dos 12 escolhidos por Jesus, todos devemos ser apostólicos. E nós vemos a apostolicidade de Barnabé. E um homem que, vendo que a messe era grande, os operários eram poucos, não tem nenhum medo de fazer uma grande viagem e convencer um outro para que venha fazer apostolado com ele. É interessante recordarmos, né, como Jesus sempre enviou os seus discípulos 2 a 2. Barnabé, tendo consciência disso, vai buscar Saulo, para ser apóstolo com ele. E no final deste período de Antioquia, o próprio Espírito Santo decide que Saulo e Barnabé devem ser enviados aos gentios. E eles partirão naquela que foi conhecida como a primeira viagem apostólica de São Paulo. Eis aí, né, nesta vida deste homem extraordinário, um evangelizador incansável, e nós vemos também como ele é um homem humilde. Barnabé é aquele que vai e convence Saulo a fazer um apostolado. Portanto, no início, Barnabé era o líder. A própria leitura nos diz que o Espírito Santo diz: separai para mim Barnabé e Saulo. Primeiro Barnabé, depois Saulo. Mas logo depois nós iremos ver durante os Atos dos Apóstolos que esse protagonismo de Barnabé vai desaparecendo e a Bíblia começa a falar de Paulo e Barnabé. Paulo primeiro. Vejam a humildade de São Barnabé, que embora tenha sido ele quem iniciou todo o trabalho, não se sente enciumado e deixa que Paulo seja o verdadeiro protagonista, né? Aquele que leva para frente a notícia do Evangelho. Meus queridos, a humildade de quem se sabe mero instrumento nas mãos de Deus. Vamos então pedir a este santo, filho da consolação, que interceda no céu para que tenhamos o Espírito Santo e sejamos apostólicos. Apóstolo é aquele que é enviado. Sejamos nós enviados verdadeiramente por Deus para converter os nossos irmãos e levá-los para a consolação do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conheça o Projeto Arcângelos, siga-nos em nossas redes sociais e acesse o site
www.arcangelos.com.br. Cada um de nós temos o poder de fazer a diferença na vida do próximo, e cada gesto de amor e solidariedade pode transformar de verdade a vida de alguém. Participe da rifa solidária Arcângelos e junte-se a nós na missão.